justiça, coisa importantíssima que está acontecendo hoje, né? No Supremo Tribunal Federal está sendo julgada uma ação que vai responder uma questão que pode impactar milhares de processos por todo o Brasil. A nova lei da improbidade, que foi aprovada no ano passado, retroage, ou seja, ela vale para casos que já estão em andamento na justiça, ela beneficia os réus dessas ações, né? STF começa a julgar hoje se nova lei de improbidade pode beneficiar condenados. Vamos subir então, por favor. O plenário do Supremo analisa um caso específico que servirá de parâmetro para os demais. É um caso que vai ser usado pelo Supremo como um caso de repercussão geral. Ou seja, a decisão que for tomada nesse caso passa a ser uma orientação para as outras instâncias inferiores do Judiciário. O processo envolve uma procuradora condenada a ressarcir prejuízos causados ao INS por negligência na função. O relator do caso é o ministro Alexandre, sempre ele, meu Deus, Alexandre de Moraes, realmente trabalha também, né? Caberá à Corte julgar se a mudança na lei, que agora exige o dolo, intenção do agente para configurar a improbidade, pode ser aplicada para casos já analisados antes da sanção da norma. E se, volto a dizer, né, ficou um pouco ambíguo aí, mas a questão também diz respeito à retroação da lei, se ela vale para aqueles casos anteriores. É complicado esse caso, porque, assim, até eu que não advogo nem nada disso, né, me lembro um dos bordões que qualquer aluno de direito de primeiro ano aprende, né? A lei benéfica, mais benéfica, beneficia o réu. Se você aprova uma lei que amaina, abranda a pena para um crime, isso deve ser usado em benefício dos réus, né? Ou seja, sim, em direito penal, ao contrário de outras áreas do direito, a lei costuma retroagir se ela for melhor para quem está sendo julgado, né? Então, essa é uma regra geral de direito, uma regra tradicional, da tradição jurídica, né? Que aparentemente se aplica a esse caso da lei de improbidade. Aparentemente. Daí hoje, ao longo do dia, foi um monte de gente falar no Supremo, né? Representantes do Ministério Público, representante da PGR, o próprio Augusto Aras, eu acredito não, representante da OAB. Então, os atores jurídicos, né, brasileiros foram lá para expor a sua posição. A posição do Ministério Público claramente ficou assim, não dá margem para nenhuma dúvida. Não pode retroagir esse negócio. Se retroagir, o impacto vai ser brutal. Olha lá, PGR é contra a retroatividade de nova lei de improbidade. Vamos ver primeiro o vídeo do Deltan? Vamos ver o vídeo do Deltan primeiro? Tem um vídeo do Deltan falando sobre isso. O Supremo Tribunal Federal vai decidir hoje se ele vai derrubar milhares de condenações por improbidade administrativa de corruptos, de torturadores, de abusadores e de funcionários públicos que enriqueceram ilicitamente. É isso mesmo. Em 2021, o Congresso Nacional esvaziou, detonou a lei de improbidade administrativa. E com a mudança da lei, não é mais improbidade administrativa o médico do hospital público estuprar paciente, o policial torturar um suspeito, o prefeito obrigar o funcionário da prefeitura a fazer campanha para ele, o roubo de dinheiro do fundo eleitoral e partidário e ainda o enriquecimento ilícito de políticos, como naqueles casos dos prefeitos, prefeitas, ostentação. Além disso, foram estabelecidos prazos para investigação e processo de improbidade que garantem a impunidade dos agentes públicos que cometem desvios. A mudança da lei livra políticos encrencados com a justiça, inclusive os políticos corruptos pegos na Lava Jato, que teriam que pagar mais de 40 bilhões de reais em multas,
E ainda essas mudanças da lei podem deixar os agentes públicos ímprobos elegíveis de novo, ou seja, eles vão se candidatar às eleições. No julgamento que começa hoje, o STF pode ir em uma de duas diferentes direções. Por um lado, o Supremo Tribunal Federal pode permitir que essas mudanças da lei de improbidade valham para o futuro e sejam usadas ainda para derrubar as condenações do passado. Por outro lado, se o Supremo quiser atender a nós, atender o interesse público, ouvir a voz da sociedade, o Supremo pode derrubar as mudanças que o Congresso fez na lei. Pode derrubar esses abusos, esses absurdos, porque eles violam a Constituição, especialmente o direito nosso do cidadão à probidade administrativa e à devida proteção contra os desvios da função pública. Bom, Deltan não está mais no Ministério Público, né? Ele agora é um político, está buscando eleição, mas a visão dele, de certa forma, expressa aquilo que o Ministério Público disse hoje lá no Supremo. Só que em termos agora mais políticos do que técnicos, né? A gente vai comentar um pouquinho os detalhes do posicionamento do MP. Vamos ver também a matéria sobre o posicionamento do Aras, que é o PGR. É contra, certo? Vamos subir, por favor. Que defende a não aplicação da retroatividade sobre a nova lei de improbidade, O PGR defendeu que alterações trazidas pela nova lei não podem ter efeitos anteriores à sua sanção. Para o chefe do Ministério Público Federal, os novos prazos prescricionais só podem ser computados a partir de 2021. Né? E agora, no momento em que essa reportagem foi publicada, o Alexandre de Moraes já estava lendo o voto dele. Tem uma confusãozinha que tá na cabeça de todo mundo, né? Não estou falando da reportagem, sobre essa questão dos prazos prescricionais. O Deltan falou disso no vídeo dele, que a lei modificou drasticamente os prazos prescricionais. Prescrição é aquele momento a partir do qual, processualmente, não dá mais para entrar com uma ação contra alguém que cometeu um crime. Né? Passam-se X anos e a lei diz, olha, já passou tempo demais para esse crime aqui, então a partir de agora não dá mais para ter processo. Tá? Prescreveu. O que acontece com a nova lei da improbidade em relação a esses prazos prescricionais? No momento em que a ação começa a correr, o prazo cai pela metade. Eu me lembro que no ano passado eu entrevistei alguns juristas a respeito disso e eles me disseram, olha, eu não lembro de outra lei que tenha esse tipo de redução de prazo, né? Porque, olha a maluquice, você entra com a ação e entrar com uma ação é praticamente uma ajuda que você dá para o réu ou para o político que cometeu a improbidade. A pena da lei é de 8 anos, né? Só que daí o Estado tem 4 anos para julgar aquele caso. E naquela época eu me lembro que a duração média de processos de improbidade é de mais do que 4 anos. 4,3, 4,4, alguma coisa assim. Ou seja, já se sabe que um processo de improbidade no Brasil tende a durar mais do que o prazo que foi estabelecido para esses processos prescreverem. Isso é uma jabuticaba jurídica, assim, daquelas das mais envenenadas. Esse prazo de prescrição é uma maluquice absoluta, sem dúvida nenhuma. Né? Isso não pode ficar. Eu nunca vi isso. O início do processo é um prêmio, é um benefício para o réu. Né? Ao invés de ser um momento em que ele começa a ter um risco de pagar por alguma coisa de errada que ele fez, não, o contrário. No momento que o processo começa a correr, torna-se mais provável
que ele se livre por prescrição. Então, se isso continuar no ordenamento, realmente, no ordenamento jurídico, realmente é para a gente, sabe, cortar os pulsos. Agora, eu acho que o Deltan foi um pouco longe em algumas coisas que ele disse, né? Quando ele diz, nunca mais a gente vai conseguir punir um médico que estupra uma paciente adormecida, estava se referindo a esse célebre caso de agora, né? O médico que estuprava a mulher que estava no parto. Nunca mais vamos conseguir punir o político que obriga os seus subordinados a fazer alguma coisa, ou aquele que enriquece. Não é bem assim, né? O fato de se obrigar a provar o dolo não equivale a dizer que se tornou impossível você punir um agente público. Fica um pouco mais difícil. E olha, tem gente muito boa em direito público, caras que são respeitados, que eu respeito também, como Carlos Ari Sonnenfeld, por exemplo. É um especialista que estuda isso há anos e anos e anos. Ele falou, olha, do jeito que está a nossa lei de improbidade, até hoje, os gestores públicos, eles têm medo de assinar qualquer papel que bata na mesa deles. Porque eles não sabem se, por causa daquela assinatura, eles vão passar os próximos 20 anos respondendo a um processo na justiça, que no fim vai absolvê-los, né? Mas que nesse meio tempo cria um monte de problemas. Não só para a vida política, para a vida pessoal mesmo do sujeito, né? Ou seja, tinha um excesso, né? Um excesso de zelo, principalmente em cidades pequenas, né? Em que o cara chegava na prefeitura e muitas vezes, por não conhecer a legislação brasileira, por não ter prática mesmo na gestão pública, acabava cometendo asneiras, erros que não eram intencionais. O cara não estava querendo pôr dinheiro no bolso nem nada disso. Ele cometeu um erro que acabou resultando em alguma espécie de prejuízo. O que a lei nova agora diz é, olha, se não houver um indício claro de que o cara fez aquilo porque quis, ele sabia o que estava fazendo, né, e quis, inclusive, causar um prejuízo, precisa ficar claro que teve esse prejuízo, aí sim a gente está no campo da improbidade. Eu não acho que esse argumento é completamente absurdo, assim. E certamente ele não livra o cara que é pego no pulo estuprando uma mulher em trabalho de parto. Não é disso que a gente está falando, né? Mas é fato. A lei facilitou muito a vida para os corruptos. Então, o Supremo precisa entender muito bem o que vai fazer. E ele tem uma chance que o Deltan não mencionou, mas que está mencionada no posicionamento do MP. O MP disse isso na manifestação dele hoje no STF. Ele disse o seguinte, se não é para derrubar a lei como um todo, é preciso, pelo menos, aquilo que eles dizem, modular o efeito dessa regra que estabelece a vigência para trás, a retroação. Porque não teve prazo nenhum, a lei não criou um período de transição. Então, é muito drástico, né? Você promulga uma lei e o trabalho que vinha sendo feito há anos e anos e anos e anos é simplesmente rasgado, jogado no lixo e esquecido com um grande número de casos em que sim, o cara está sendo julgado porque é criminoso, porque foi improbo, né? Então, o que o Ministério Público está dizendo é, espera lá, vamos criar uma regra de transição aqui. O título ele é mais duro do que o MPF está propondo, na verdade. Olha lá. A ausência de normas de transição em relação à prescrição torna imprescindível algum temperamento, alguma modulação na sua aplicação. É uma tese equilibrada, né, querendo chegar ali a uma situação
de acordo para que não se perca tudo. É melhor isso do que perder tudo. É melhor isso do que ver todos os caras que se beneficiaram de grana pública nos últimos anos saírem andando por aí, assobiando, felizes e contentes, né? Então, é um assunto importantíssimo, importantíssimo. Vamos ficar de olho e vamos avaliar com cuidado o voto de cada um dos ministros do Supremo, né? Eles têm uma oportunidade de melhorar a aplicação dessa lei, que criou uma situação não só com más intenções, mas no meio das boas intenções puseram lá umas jabuticabas envenenadas que deram uma amplitude enorme e que acaba livrando a cara de quem não devia livrar a cara, tá? Amanhã tem mais sobre isso, né? Porque o julgamento deve ser encerrado amanhã. Só o Alexandre de Moraes deve ter acabado de ler o seu voto em algum momento, enquanto a gente estava aqui conversando.